Magda, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia pessoal. Que prazer ver você, sempre sorridente, né? Obrigada, Mas eu quero, meu. te fazer uma pergunta. Pode falar. Você sabe nadar? Mais ou menos. Mais ou menos? Aham. Mais ou menos eu queria saber como é que você aprendeu, né? Mas eu posso falar como eu aprendi a nadar? Pode, você sabe nadar? Eu sei, não nado muito bem, mas eu nado o suficiente para não me afogar. Sabe como eu aprendi a nadar? Como? Engolindo um peixinho. Que estranho. Vocês acreditam nisso? Brincadeirinha. Eu aprendi a nadar praticando a natação. Mas eu engoli um peixinho, viu? Só que não aprendi com ele, não. Então, prof, a gente está iniciando a semana de estudos da redação do Enem 2020. O que isso tem a ver com redação? Eu acho que só faz uma boa redação quem pratica redação. Assim como só nada bem quem pratica natação. É igual andar de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta só ouvindo como que se anda, né? Tem que pegar a bicicleta e andar. E assim é a redação, não é, Magda? Concorda? Concordo. Como que nós vamos ter sucesso em algo ou em alguma coisa se nós não praticarmos? O aprendizado é isso. Ok, a Magda tem muita razão. Então, para que você aprenda a fazer a redação, ela vai começar apresentando a primeira competência do Enem, ok? Então, pessoal, como o professor Vander disse, vamos iniciar os estudos da redação do Enem 2020. Antes de começar especificamente sobre o conteúdo, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, porque eu conheço alguns alunos, mas alguns eu não conheço. Então, meu nome é professora Magda, eu tenho graduação em Letras Português e Inglês pela PUC Paraná, de 2010 a 2013. Eu tenho pós-graduação em Língua Portuguesa e Literatura pela UTFPR, 2014 e 2015. E eu trabalho com correção de redação desde 2014. Aqui, para essa aula, nós vamos trabalhar com 5 professores. Eu vou trabalhar com vocês a competência 1 e o professor Vander também vai trabalhar a competência 1. A professora Daiane e o professor Vander vão trabalhar a competência 3 e 4 e a professora Ângela vai trabalhar com vocês a competência 5. Ao final, o professor Russo, que é um professor convidado, ele vai nos trazer um panorama geral da redação, tá? Então vamos lá. Gente, no primeiro, vocês sabem que o Enem, vocês farão o Enem 2 domingos consecutivos. No primeiro dia, que vai ser o dia 17 de janeiro de 2021, vocês vão fazer as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e redação. Já no primeiro dia do exame, vocês terão o tempo para vocês fazerem a redação. As questões, no total, são 90 questões e mais a redação. A duração da tua prova, você vai ter 5 horas e 30 minutos para realizar essa prova. Aí você pode me perguntar assim, prof, mas e aí, o que eu faço? Eu faço a redação primeiro ou eu respondo as questões primeiro das áreas de linguagens e ciências humanas? Gente, isso é bem difícil de responder. Porque isso é muito particular de cada um, né? Tem muita gente que tem dificuldade, dificuldade no sentido de ter um pouco, tem que pensar um pouco mais para colocar o texto no papel, para fazer o projeto de texto, tá? A gente vai falar um pouquinho disso depois. E aí tem gente que prefere fazer a redação no final, mesmo depois de responder todas as questões, né? Eu particularmente, eu prefiro, enquanto eu estou com a minha cabeça assim, né, vazia, eu prefiro colocar as ideias da redação no papel, fazer o meu projeto de texto antes de responder as questões. Mas como eu disse, gente, isso é uma particularidade de cada um, tá bom? Então vamos lá, primeiro dia você vai ter 5 horas e 30 minutos para realizar essa prova. Aqui no próximo slide, eu coloquei uma tabelinha para nós termos uma pequena noção do quão importante é a redação na prova do Enem. Gente, olha só, a prova é dividida por 4 áreas do conhecimento. Primeira, linguagens, códigos e suas tecnologias, que vale 1000 pontos. Segunda, ciências humanas e suas tecnologias, 1000 pontos. Ciências da natureza e suas tecnologias, 1000 pontos. Matemática e suas tecnologias, 1000 pontos.
Eu frisei bem aqui o último caso, que é o caso da redação, que vale 1000 pontos. Gente, por que eu coloquei isso aqui? Para vocês terem um panorama geral do quão importante é uma boa produção, uma excelente produção da redação no Enem. Porque só a redação vai valer 1000 pontos na tua prova, no teu desempenho. Só a redação vale 1000 pontos, tá? Então vejam, como nós dissemos no início dessa aula, a prática é muito importante, muito importante. E quando a gente fala de 1000 pontos, nós sabemos, né, pela mídia e pelos últimos anos aí das provas do Enem, que são pouquíssimos alunos que alcançam essa média de 1000 pontos. Qual é o nosso objetivo aqui? Claro, nosso objetivo é alcançar 1000 pontos, mas nós precisamos também deixar de ser aquele aluno mediano, né? Que aluno mediano do Enem é aquele aluno que tira uma nota de 500 a 600 pontos. Nós precisamos saltar desses 500 e 600 pontos para chegar no mínimo a 800 pontos, que é um aluno que é acima da média. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui para o próximo slide. A redação do Enem, ela é composta, a correção, né? A correção da redação do Enem é composta por uma grade que compete, que tem 5 competências, tá, gente? Então, cada competência dessa, provavelmente, né, vocês já ouviram isso nas aulas e a gente vai, né, dar essa revisada aqui. Competência 1, 5 competências, né? O que você precisa apresentar no seu texto na competência 1? Você precisa demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. É essa competência aqui que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou trabalhar a competência 1, em seguida vem o professor Vander com a competência 2. O que vocês precisam desenvolver no seu texto na competência 2? Você precisa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Para a competência 3, você precisa apresentar no seu texto, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nesse caso aqui entra a argumentação. Não vou me ater muito aos detalhes, porque nós estudaremos mais a competência 1, tá bom? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Gente, a prof. Daiane vai trabalhar com vocês a competência 4, mas o que eu queria frisar com vocês é o seguinte, a competência 4, ela caminha juntinho com a competência 1, que é essa que a gente vai estudar aqui. Por que ela caminha juntinho com a competência 1? Porque na competência 1 você precisa demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa, e na competência 4 você precisa conhecer os mecanismos linguísticos. Então tem tudo a ver com a questão de norma culta da língua portuguesa, tá? Competência 5, você precisa elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade cultural. Gente, então essa é a grade de correção. É com esse olhar aqui que o corretor lá, quando pegar o teu texto para corrigir, é esse olhar que ele vai ter para o teu texto. Então, o que nós precisamos ter consciência? Não posso me dedicar 100% para uma competência e me dedicar 50% para outra. Nós precisamos ter um equilíbrio dentro do texto em que o olhar do corretor para esse texto seja um olhar favorável. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos para o próximo slide aqui. Veja, cada competência vale 200 pontos, somando ao final 1000 pontos, certo? Então, eu tenho do nível 0 até o nível 5. Lembra quando eu disse para vocês que nós não podemos ser alunos medianos? Nós precisamos ser alunos acima da média? Gente, então é essa tabelinha aqui que você tem que ficar atento. Ah, prof, mas é fácil, eu alcanço ali na competência 1 que eu preciso escrever direitinho e tal, é fácil 200 pontos. Gente, não é tão simples assim. Repetindo aqui, né? Prática, a gente precisa de prática para alcançar a excelência.
Nessa tabelinha aqui, você tem que ter um olhar ali, no mínimo, do nível 4 em diante. Tanto na competência 1, quanto na 2, quanto na 3, quanto na 4, quanto na 5. Como eu disse, você não pode se dedicar só em uma e deixar a outra ver navios. Por quê? Porque qualquer detalhezinho, por menor que ele seja, ele pode fazer muita diferença na sua nota, tá? Então, você tem que estar com o olhar direcionado ali, ó, a partir do nível 4. Alcançou o nível 5? Ótimo, excelente, tá? Então, competência 1, domínio da língua portuguesa, ele vai, tanto a competência 1 quanto a 5, vai do nível 0 até o nível 5. Nível 0, você tem 0 pontos na competência. Nível 1, você alcança 40 pontos na competência. Nível 2, 80 pontos na competência. Nível 3, você vai alcançar 120 pontos na competência. Nível 4, 160 pontos. E no nível 5, 200 pontos, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar especificamente agora no conteúdo da competência 1. Que, como eu disse, você precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ah, prof, mas eu sei acentuar as palavras, eu sei aplicar pontuação no meu texto, eu sei... Gente, tudo bem, mas não é só isso. Redação do Enem não é só você saber acentuar palavras, não é só você saber onde colocar ponto final, onde colocar vírgula, não é só isso, tá? Tem muito detalhezinho aqui que nós vamos entender o que você não pode fazer para perder nota, tá? Porque, como eu disse, assim, a linha de uma nota, até vou voltar aqui, ó, gente, a linha de um nível de competência pro outro é bastante tênue, sabe? É pouca coisa que você faz ali, uma falta de atenção, você já, de 160 pontos que você podia alcançar, você alcança apenas 120, às vezes até por falta de atenção, tá? Então, vamos aqui. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, vamos lá. Gente, proposta da redação do Enem. Nós sabemos que nas disciplinas de exatas, nós temos fórmulas para alcançar um determinado resultado X, né? Nós temos várias fórmulas que nós precisamos aplicar para alcançar esse resultado. Eu costumo dizer que na redação do Enem não é diferente. Por quê? Por que está dizendo isso, prof? Porque o próprio enunciado já é uma fórmula. Eu vou ler com você o enunciado e você vai perceber que no enunciado o enunciado da redação traz todos os aspectos, os detalhes que você precisa aplicar no teu texto, partindo do teu projeto de texto. Então, veja lá, o enunciado da proposta de redação do Enem diz assim: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, uma pausa aqui, gente, nós sabemos que leitura dos textos motivadores, que textos motivadores são esses? Você, na tua proposta de redação, você terá 2 ou 3 textos que vai esclarecer algumas ideias a respeito do tema, tá? Então, a partir da leitura desses textos motivadores que você já terá na tua prova e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ou seja, o seu ponto de vista, os seus argumentos, qual é o seu repertório sociocultural a respeito do tema, o que você conhece sobre isso. Redija um texto dissertativo argumentativo. Aqui é outra partezinha da fórmula. Dissertativo argumentativo não é uma narração, não é um diário, não é um relato pessoal, enfim, nós temos aqui o tipo de texto que você precisa escrever na redação do Enem, que é um texto dissertativo, argumentativo, que tem toda aquela estrutura de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, que é a proposta de intervenção. Um texto com 4 parágrafos bastante estruturado, que a gente está falando aqui de texto dissertativo argumentativo, que você apresenta sua dissertação sobre o tema, o seu conhecimento sobre o tema e os seus argumentos sobre o tema. Em
modalidade escrita formal da língua portuguesa. Escrita formal, ou seja, você não vai dentro do teu texto escrever palavras que nós escrevemos para um amigo no WhatsApp, por exemplo, né? Escrita formal é bem diferente da escrita informal, ou seja, da oralidade, tá? Então, escrita formal a gente vai aplicar as regras gramaticais que nós aprendemos na escola desde que nós estamos estudando sobre a língua portuguesa. Sobre o tema, aqui o tema foi o do Enem 2019, tá, gente? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que eu costumo falar para os meus alunos e eu vou repetir aqui para vocês. Gente, Enem cobra muito palavrinha-chave do tema. E eu quero frisar aqui de novo. Enunciado da proposta de redação do Enem é uma fórmula. Então, cada palavrinha daqui é importante. Quando eu digo assim que as palavrinhas-chave do tema são importantes, são por quê? Porque o corretor, quando vai olhar o teu texto, quando vai olhar a tua redação, ele precisa saber se você fugiu do tema, né? Ou se você apenas falou do assunto. Então aqui, eu tenho democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não vou falar, por exemplo, da indústria cinematográfica. Não é isso que o enunciado pede. Indústria cinematográfica no Brasil. Eu não vou falar disso. Eu vou falar... Gente, olha a palavrinha-chave aqui, ó. Democratização. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então eu tenho que cuidar, quando eu tenho o tema da redação, eu preciso cuidar para não ter fuga ao tema ou não ter, por exemplo, ou não apenas falar do assunto. Eu vou ficar bem atento a essas palavrinhas-chave do tema. Então, leia mais de uma vez se for preciso, leia 2 vezes, 3 vezes e fique atento com essas palavrinhas-chave, tá? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, ou seja, proposta de intervenção, a professora Ângela depois vai entrar nesse detalhe com vocês, que, né, tem que ter todos aqueles aspectos, aqueles 5 itens lá essenciais que você precisa apresentar na tua proposta de intervenção e que respeite os direitos humanos. Gente, muito cuidado com isso, né? Não vou me alongar nisso, como eu disse, que é a professora Ângela que vai cuidar disso com vocês, que vai estudar disso com vocês. Mas aqui, como eu estou dizendo, é uma fórmula para o teu projeto de texto, né? O enunciado. Então vamos lá. Último período aqui do enunciado. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Aqui entra a competência 4, né? Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E aqui, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, entra a competência 2, competência 3. Veja, gente, o enunciado é uma fórmula daquilo que você precisa aplicar no texto. Aqui tem tudo que você precisa fazer no teu projeto. Então eu queria só frisar bem essa questão aqui com vocês, para vocês ficarem atentos principalmente nas palavrinhas-chave do tema de redação, né? Que nós sabemos que os temas de redação do Enem, eles não são... na maioria das vezes não é esperado, né? Porque nós trabalhamos muitos temas e aí o Enem vem com um tema que normalmente nós muito dificilmente pensávamos que seria esse o tema da redação do Enem. Então por isso nós precisamos estar atentos a todos esses detalhes, ok? Então vamos lá. Gente, competência 1. Voltando aqui, você precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então vamos lá. O que o corretor vai analisar no seu texto dentro da competência 1? Gente, lembrando, competência 1 vai do nível 0 ao nível 5. Nós precisamos alcançar, no mínimo, o nível 4, que é de 160 pontos. Alcançou 200 pontos? Ótimo! Mas no finalzinho aqui da aula eu vou explicar para vocês a questão de alcançar os 200 pontos na competência 1, mas vamos lá, no finalzinho a gente vai falar mais sobre isso. Então, o que o avaliador vai ver aqui para você na competência 1? A tua estrutura sintática que você apresentou dentro do texto
e os seus desvios gramaticais. Ah, aqui eu preciso aplicar todo o conhecimento que eu tenho lá das minhas aulas de língua portuguesa, as minhas aulas de gramática, né? Primeiro, no que se refere à estrutura sintática que o corretor vai ver no seu texto? Primeiro, o que é sintaxe? Estrutura sintática. Eu peguei esse conceito aqui do dicionário, tá, gente? Sintaxe. A gente precisa saber o que é. Parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Ah, essa palavrinha aqui, ó, essas palavrinhas aqui, ó, concordância, subordinação, lembram das orações coordenadas, orações subordinadas? Aí você nas aulas de português, você pensa assim, ai, quando que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Gente, aqui, ó, na redação do Enem, lembrando que para você ter uma excelente nota final na redação, na nota final do Enem, a redação vai te ajudar muito. Lembra a tabelinha lá que só a redação vale 1000 pontos? Então, você precisa se dedicar aqui nos mínimos detalhes. Então, essa parte da aula de português que você aprendeu sobre oração subordinada, oração coordenada, concordância verbal, concordância nominal, tudo você vai aplicar aqui dentro do teu texto para ser avaliado na competência 1, tá? Estrutura sintática, e o segundo aspecto que você será avaliado será nos desvios gramaticais. Aqui sim vai entrar toda uma questão de desvios gramaticais, vai entrar acentuação, pontuação, uso do hífen, separação silábica, aplicação de letra maiúscula, letra minúscula, enfim, vários aspectos gramaticais que, como eu disse, gente, vou repetir aqui, muitas vezes você perde nota por falta de atenção. Então aqui nós precisamos nos concentrar para não praticar pequenos erros dentro da redação que podem deixar a tua nota mais baixa do que ela deveria ser, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe um exemplo aqui primeiro falando de estrutura sintática, né? Então os dois aspectos que você será avaliado na competência 1, estrutura sintática e desvios gramaticais. Aqui um exemplo de estrutura sintática. O cenário cinematográfico no Brasil ainda deve sofrer grandes ajustes, uma vez que privilegia a classe social média. Nessa construção sintática aqui, nós percebemos que a segunda frase, ela é subordinada à primeira frase, a segunda oração subordinada à primeira oração. Então, esse exemplo é um exemplo de uma construção sintática favorável, ou seja, aqui o candidato, ele apresentou conhecimento sobre isso, que é o que você precisa fazer. Você precisa apresentar conhecimento sobre a estrutura sintática dentro de um período, dentro de uma oração, dentro do seu parágrafo, apresentar essa capacidade de estruturar uma sentença dentro do seu texto. Segundo exemplo, esse exemplo aqui tem problemas de construção sintática. Vamos ver por quê. O avanço da tecnologia, com o passar do tempo, vem trazendo o cinema para dentro de casa. É uma estrutura que tem problema de pontuação e problema do uso do gerúndio. Por quê? Porque a segunda oração, vem trazendo o cinema para dentro de casa, ela deveria compor a mesma oração que vem anteriormente, ou seja, o candidato usou a pontuação ali incorretamente quando o período ainda não tinha sido concluído, e além disso ele usou o gerúndio no lugar que não deveria usar o gerúndio. Gente, gerúndio também é um grande problema. Esse exemplo aqui vem trazendo. Prof, mas o que eu posso substituir por vem trazendo? Vamos reler o exemplo. O avanço da tecnologia com o passar do tempo vem trazendo o cinema para dentro de casa. Como eu substituiria para ficar uma oração adequada? O avanço da tecnologia com o passar do tempo trouxe o cinema para dentro de casa. Eu não preciso usar o gerúndio nas minhas construções sintáticas, porque
esse uso do gerúndio é penalizado na competência 1. Então você precisa tomar cuidado para aplicar esse tipo de construção no texto, ok? Então vamos lá. Próximo exemplo. Esse exemplo também é um exemplo de construção sintática. Tem problema também. Essa parte que está em vermelho que você está vendo no slide é a parte onde o candidato apresentou o problema de construção, ok? Então vamos lá. A democratização do acesso ao cinema no Brasil é um direito de todos, ponto, pois a Constituição Federal garante isso. Eu não posso usar ponto antes da separação de duas orações por um ponto final. Nesse caso aqui, eu não posso usar pontuação antes da conjunção pois. Por quê? Porque é uma conjunção explicativa. Eu não posso usar pontuação porque a minha explicação ela está fazendo parte da primeira parte da frase, tá? A democratização do acesso ao cinema no Brasil é um direito de todos. Aqui eu precisaria usar vírgula, pois a Constituição Federal garante isso. Então aqui é um outro exemplo de construção sintática que não foi favorável para o candidato e ele perde ponto por causa desse tipo de construção também, ok? Gente, aqui agora a gente vai entrar no segundo aspecto do olhar que o corretor terá no seu texto, tá? Que lembra que o primeiro aspecto lá era a estrutura sintática, o segundo aspecto são os desvios gramaticais. O que vai entrar nos desvios gramaticais? Acentuação, ortografia, uso do hífen, uso de maiúsculas e minúsculas, separação silábica, regência, concordância, né, verbal e nominal, pontuação, emprego de pronomes, crase, paralelismo sintático e marcos de oralidade. Gente, vejam a quantidade de itens que você precisa se atentar na construção do seu texto. Como eu disse, a competência 1 é uma das competências em que talvez uma das competências que você precise se dedicar um pouco, não que um pouco mais, claro que você tem que se dedicar igualmente a todas, mas como eu disse, na competência 1, às vezes a gente tem muita falha por falta de atenção mesmo, por causa de um acento, por causa de uma letrinha, sei lá, plural, você usa singular, concordância, são coisas pequenas. Uma dica assim que eu dou para você evitar que esse tipo de erro seja comum, quando você fizer o teu rascunho da redação, antes de você passar para o papel, você precisa ler o teu rascunho, tá? Primeiro de tudo, você vai fazer um projeto de texto. O que é o projeto de texto? Vai colocar os itens lá. Primeiro eu tenho que saber o tema, né? Tema, projeto de texto. Qual vai ser minha tese? Minha tese vai ser X. Qual vai ser o meu desenvolvimento 1? Vai ser Y. Qual vai ser meu desenvolvimento 2? Tal. Qual vai ser meu argumento 1? Qual vai ser meu argumento 2? E qual vai ser minha proposta de intervenção? Que tipo de fato histórico eu vou citar no meu texto? Que tipo de citação eu posso citar no meu texto? Então, esse é um projeto de texto, antes de você colocar no papel, no rascunho, tá? Colocou o rascunho, fez o rascunho da redação, você vai ler o teu texto antes de você passar para a produção final. Por quê, gente? Essa leitura, você vai ter um outro olhar para essa leitura, porque quando a gente está escrevendo, a gente vai escreve, e muitas vezes a gente não percebe que você pode ter construído uma oração que não faz muito sentido, você pode ter errado uma acentuação, uma pontuação, não usou a crase onde deveria usar, usou marca de oralidade. Então faça a leitura do seu texto antes de você passar para a produção final. Tenho certeza que nessa leitura, se for preciso, leia mais de uma vez. Tenho certeza que nessa leitura você vai encontrar alguma coisa que você ainda pode melhorar antes de passar para a produção final, ok? Vamos aos exemplos de acentuação. A população brasileira ainda frequenta o cinema nos shoppings. Perceberam que o candidato acentuou a palavra frequenta? Por que ele acentuou a palavra frequenta? Provavelmente porque ele confundiu
com o substantivo frequência, né? Frequenta é um verbo que não tem acento e frequência é um substantivo que tem acento. Mas aí ele foi penalizado porque ele usou o acento numa palavra que não deveria usar o acento. Muitas vezes, como eu disse, né, por falta de atenção ou pelo próprio desconhecimento, mas aqui aparenta ser um caso em que ele confundiu o substantivo com o verbo e acentuou o verbo onde não deveria ter acentuado. Segundo exemplo, a indústria cinematográfica está em avanço no país. Essa palavrinha aí, cinematográfica, foi muito utilizada nas redações do ano passado por causa do tema. E aí teve muito candidato que não acentuou. Cinematográfica, né, tem um acento na sílaba gra. Então tem muito candidato que não acentuou e por causa da falta de acento também também é penalizado nessa competência, não alcançando lá a nota máxima. Depois já vamos entrar em detalhes o que você precisa fazer no teu texto para alcançar a nota máxima. Aqui nós temos exemplos de falhas de ortografia. Então vamos lá, desvios de ortografia. O cinema apresenta histórias de ficção. Veja como o candidato escreveu ficção. Ficção a gente sabe que é com C e C cedilha, né? Ele usou o QU para escrever ficção. Segundo exemplo, porém, muitas vezes a gente não tem condições financeiras. Nós precisamos entender que a gente, escrito como você está vendo no slide, ele não tem o sentido de terceira pessoa no plural, né? A gente, nós. Ele tem sentido daqueles agentes especiais da polícia, do FBI e tal. Então, a gente, no sentido de terceira pessoa do plural, se escreve com um A separado de gente. E é bastante comum os candidatos confundirem essa palavrinha e ela... Quando ele escreve desse jeito, ela tem outro sentido, né? Então, aqui é uma falha bastante comum, que precisa também estar bastante atento para não cometer esse tipo de falha. Terceiro exemplo. Há mais de um século, o cinema chegou no Brasil. Qual é o problema aqui, gente? Há mais de um século. Esse A, ele está indicando passado. Se ele está indicando passado, eu preciso usar o H e o A com acento, ou seja, o A do verbo haver, no passado. Há mais de um século, o cinema chegou no Brasil. Quarto exemplo. Todavia, devemos considerar o privilégio da classe alta. O candidato separou a palavra todavia. Todavia, ela é escrita junto, né? Que é uma conjunção de todavia, conjunção adversativa, né? Todavia, que vai dar uma ideia assim contrária à ideia que você apresentou anteriormente no texto. E ela não se escreve como está aí no slide, ela se escreve junto, né? Todavia, devemos considerar o privilégio da classe alta. Terceiro caso de desvios gramaticais, gente. Terceiro e quarto aqui, ó. Hífen e separação silábica. Aqui é bastante importante nós percebermos o uso do hífen nas palavras e o uso também do hífen na separação silábica. Primeiro exemplo, o cidadão tem direito ao bem-estar. Eu preciso conhecer as regrinhas do uso do hífen para saber se eu preciso usar o hífen nas palavrinhas compostas ou não. Eu preciso saber das regras gramaticais do hífen. Tem bastante detalhezinho, principalmente depois do novo acordo ortográfico. Vocês têm que dar uma revisada nessa questão da gramática aí, tá? A sociedade deve manter relações interpessoais. Nesse caso aqui, o candidato utilizou o hífen interpessoais, mas a palavra interpessoais, depois do novo acordo ortográfico, caiu o hífen, então não tem mais hífen. Então, interpessoais se escreve tudo junto. Então, o candidato usou o hífen aqui onde não deveria usar. Agora partimos para a separação silábica. No terceiro exemplo, tem ali a tecnologia e seus avanços. Gente, aqui nós precisamos aplicar aquela aula que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que a professora ensinava a gente a separação silábica, né, batendo palminhas, né, avanços. Então, eu não posso separar a letra N da letra A. Nesse caso, a separação silábica está incorreta. Então, se for preciso, bate palma lá na hora que você está escrevendo. Importante,
as marcas indicadas fora da margem não serão consideradas pelo avaliador. Isso é muito importante porque você tem a margem da folha de redação, aí eu escrevi lá, vamos utilizar aquela palavra avanços ali, eu escrevi avan e eu preciso escrever SOS na linha de baixo. Só que o avan, ele ficou bem no finalzinho da margem ali e eu coloquei o hífen depois da margem. Que tipo de olhar que o meu corretor vai ter para isso? Como uma falha de separação silábica, porque ele não vai considerar nada que esteja fora da margem da tua folha de redação. Então, eu coloquei aqui essa informação para você se atentar, para não cometer esse tipo de errinho bobo, assim, tá? Então, como que você vai separar a palavra se você chegou no final e não tem espaço para botar o hífen? Você vai colocar embaixo, né? A van, aí coloca um hífen lá embaixo da letra N, mas desde que ele esteja dentro da margem de folha de redação. Porque o corretor não quer nem saber o que você escreveu depois da margem, ele não vai considerar nem como erro, nem como acerto. Então, tudo que você escrever fora da margem da folha de redação não vai ser considerado, ok? Então, se atente para esse tipo de situação, principalmente na separação silábica. Vamos agora ao uso das letras maiúsculas e minúsculas. Gente, isso aqui é bastante importante, por quê? Porque eu percebo pelas produções textuais dos alunos que é bastante comum esse tipo de falha de letra maiúscula e letra minúscula, é bastante comum. Então, por que eu quero frisar bem isso aqui com vocês? Para mais um caso da gente não ter problema pequeno que pode ser resolvido, tá? Então, quando que eu devo usar a letra maiúscula, quando que eu devo usar a letra minúscula? Primeiro exemplo aqui, ó. O cinema no Brasil é início de oração, é início de frase. Então, eu vou usar a letra maiúscula. O eu tenho que colocar como letra maiúscula. Eu não posso iniciar um período, uma frase com letra minúscula. Segundo caso. Segundo o escritor Machado de Assis, aqui o candidato escreveu o nome próprio, né? O nome do autor, do escritor, com letra minúscula. Gente, nome próprio, né? A gente precisa escrever com letra maiúscula. Essas regrinhas, assim, parecem tão bobas, né? Parecem tão fáceis, assim, só que a gente não se atenta a isso. A gente vai escrevendo, escrevendo, escrevendo e você perde ponto por causa de detalhezinhos assim. Terceiro exemplo, o cinema no Brasil. Nome de país também eu preciso escrever com letra maiúscula. Nome de países, né? Brasil, letra maiúscula. Segunda Guerra Mundial, Constituição Federal. Eventos históricos, gente, não escreva com letra minúscula. Se eu vou escrever Segunda Guerra Mundial, eu preciso escrever segunda, usar o S como letra maiúscula, guerra, G letra maiúscula, mundial, M letra maiúscula. Ou seja, todas as iniciais do evento histórico eu preciso utilizar letra maiúscula. Outros exemplos, Reforma Protestante, eu preciso utilizar letras iniciais maiúsculas. Outros tipos de eventos históricos, tá? Constituição Federal, eu tô falando aqui de um órgão governamental, então eu vou escrever com letra maiúscula, Constituição e Federal, Governo Federal, os ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura, Ministério, letra inicial maiúscula. A gente perde ponto por causa disso, ok? Próximo exemplo, o Estado deve interferir nesta questão. Quando nós escrevemos Estado no sentido de instituição, também é preciso escrever com letra maiúscula. Não escreva Estado com letra minúscula, que vai ser mais uma falha, mais um desvio gramatical dentro do teu texto. Último exemplo, o país precisa de uma educação de qualidade. O país precisa de uma educação de qualidade. Por que o candidato escreveu educação com letra maiúscula? Não tem sentido nenhum. Então, você não vai escrever uma palavra com letra maiúscula se não tem sentido, não tem motivo de você ter colocado letra maiúscula na educação nesse exemplo aqui. Então, gente, vou repetir aqui, ó. O uso de letra maiúscula e letra minúscula penaliza a sua nota na competência 1.
parece uma informação bem... parece um uso muito comum, né, nos textos, inclusive mas assim... Às vezes a gente pensa que não vai perder nota, que o corretor vai entender que isso, que aquilo. Ele vai entender, mas você vai ser penalizado, porque dentro da estrutura da língua portuguesa, nós estamos falando aqui de norma padrão da língua portuguesa, norma culta da língua portuguesa. Dentro da norma culta da língua portuguesa, você precisa obedecer às regras gramaticais. E o uso de maiúsculas e minúsculas o uso está dentro dessas regras, ok? Então vamos lá. Próximo exemplo de desvio gramatical: concordância. Concordância verbal e concordância nominal. Veja o que o candidato escreveu aqui, ó. Quando foi criado os cinemas? Quando foi criado os cinemas. Se eu tenho cinemas no plural, eu preciso usar o verbo for no plural também, né? Então, quando foram criados os cinemas. No caso ali, criado também no plural. As pessoas podem acharem um problema. Aqui até pra gente ler, né, fica estranho. Podem acharem, né? O correto do verbo achar, né? As pessoas podem achar um problema. Terceiro, faça necessário a criação de campanhas. Gente, se eu tô falando de criação de campanhas, eu tô falando no feminino, então eu não posso colocar necessário no masculino. Eu tenho que concordar o sujeito com o verbo e assim por diante. Então, faça necessária, no caso, o correto seria, né, faça necessária a criação de campanhas. Então, concordância verbal. Lembra que eu acabei de dizer para você que você precisa ler o teu texto antes de colocar no papel? É esse tipo de errinho aqui que você vai encontrar no teu texto antes de você colocar na tua produção definitiva. Então, leia o teu texto para ver se você não encontra problema de concordância antes de você passar para o texto definitivo, tá? Próximo, pontuação, gente. Primeiro problema que a gente percebe aqui é a separação do sujeito do verbo. Uma solução para o problema, vírgula, seria produzir campanhas. Não parece errado eu colocar uma vírgula entre problema e seria, não parece errado, mas porque eu estou separando o sujeito, que é uma solução, né? Uma solução, eu estou separando do verbo que seria, o verbo ser, que está depois da vírgula. Eu não posso separar sujeito de verbo com vírgula. Não pode. Essa é a primeira regra básica do uso da vírgula, tá? Então não pode. Segundo exemplo, podemos concluir que a democratização ainda é precária. Se eu vou utilizar a conjunção que para fazer uma explicação, eu não vou utilizar a vírgula. Ó, o problema está ali, ó, separação da conjunção que da oração subordinada. Eu estou separando a oração subordinada da primeira oração por vírgula. Então, é uma falha de pontuação ali no uso da vírgula. Terceiro, falta o ponto de interrogação. Por quê? Olha a estrutura da frase. Será que a sociedade gosta desse tipo de filme? É uma pergunta, mas o candidato utilizou o ponto final em vez de utilizar um ponto de interrogação. São regrinhas simples, gente, que nós aprendemos lá no ensino fundamental, né? Então, que a gente precisa se atentar aqui para não cometer esse tipo de errinho bobo. Próximo, uso da crase. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Mas por isso que eu disse para você que você tem que rever essas regrinhas gramaticais e tal. Primeiro exemplo. O difícil acesso ao cinema mostra que a população não está preparada. Aqui, nós não precisamos acentuar o artigo porque ele está sozinho ali, ele não tem aquela junção com a preposição quando a gente percebe que tem que juntar um e outro e aí sim vai o uso da crase. Não. O difícil acesso ao cinema mostra que a população, ou seja, eu estou usando um artigo antes do substantivo população e eu não preciso utilizar a crase porque não tem ali aquela junção do artigo com preposição. Então, aqui tem um desvio de uso de crase indevido. Segundo exemplo, as pessoas não podem ter acesso às grandes telas. Aqui sim, aqui eu precisaria usar a crase porque eu tenho a junção da preposição a mais o artigo as. Tudo regrinha gramatical, gente. E as regrinhas de crase são várias. Tem que rever lá, né? Não pode usar crase antes de palavra masculina. Tem várias regrinhas lá que você tem que se atentar
para utilizar dentro do teu texto. Perde ponto na competência 1, tanto no caso em que você utiliza a crase indevidamente, como no caso em que você não utiliza onde deveria utilizar, tá? Próximo, marcas de oralidade. Em tempos de internet, gente, é muito comum nós confundirmos a escrita de um texto formal com a oralidade, com aquela comunicação virtual que nós estamos acostumados, né? Nós, assim, estamos inseridos nesse meio de redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, enfim. E aí, nesse tipo de suporte, nesse tipo de contexto, eu não preciso me preocupar em escrever você com todas as letras. Eu vou escrever apenas VC. Eu não preciso me preocupar em escrever está, né, do verbo estar, com todas as letras. Eu vou escrever tá. Mas nós precisamos entender que na redação não é bem assim. Eu não posso usar internetês na redação. Aquilo que eu escrevo no meu WhatsApp, eu não vou escrever dentro da minha redação. As marcas de oralidade são penalizadas dentro da competência 1. Primeiro exemplo, nosso país está precisando de mudanças. Isso aqui o candidato escreveu na redação dele, tá. É o verbo estar, então claro que eu não posso fazer essa supressão do verbo. Eu preciso, aqui tem uma marca de oralidade, porque quando eu estou conversando com alguém, eu não vou dizer assim, fulano está cansado. Eu vou dizer assim, fulano está cansado. Mas aqui é um outro contexto, né? É uma comunicação oral, não uma comunicação escrita. Na comunicação escrita eu preciso aplicar as normas, as regras gramaticais da língua portuguesa. Segundo exemplo, o cinema é entretenimento, né? Outra marca de oralidade, né? Normalmente nós usamos na conversa, com os amigos, com a família. Aqui, por exemplo, essa aula expositiva, eu estou usando a oralidade para explicar as situações aqui para vocês, inclusive no final de muitas frases eu digo, né? É isso aí, pessoal, né? Tá, mas aqui é marca de oralidade, então tem que cuidar para não colocar dentro do teu texto. A população deve lutar para ter acesso igualitário. Prof, mas não posso usar pra? Não, gente, é para. Eu não posso fazer essa supressão ali, tanto do pra quanto do pro. Vou levar algo pro meu pai, não é pro meu pai, para o meu pai. Para ter acesso igualitário, a população deve lutar para ter acesso igualitário. Não posso utilizar marca de oralidade dentro do texto, ok? Próximo. Esse aqui era o último caso de penalidades de desvios gramaticais, tá, gente? Então, vejam só. Vamos agora falar um pouquinho nessa situação que eu comentei com vocês de alcançar os 200 pontos na competência 1. Então, relembrando, o que eu preciso mostrar para o meu corretor que eu sou capaz de fazer na competência 1? Eu preciso provar para o meu corretor que eu sei fazer uma construção sintática adequada e eu preciso mostrar para ele que eu conheço as regras gramaticais da língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa. Esses são os dois aspectos que eu preciso mostrar para ele, para eu alcançar uma excelente nota na redação, na competência 1 da redação do Enem. O que engloba esses dois aspectos, além de estrutura sintática e desvio gramatical? Eu preciso também me preocupar com a minha escolha lexical. O que é escolha lexical? É a escolha das palavras que eu vou colocar no meu texto. Eu posso muito bem escolher por exemplo, cinema, né? A gente sabe que a gente não pode ficar repetindo muito no teu texto, você começa a falar do cinema, o cinema. Eu preciso fazer com que o leitor tenha uma leitura agradável quando ele está lendo o meu texto. Evitar repetições, evitar esses erros de ortografia, esses desvios de ortografia. Então o meu corretor, o meu texto ele tem que ter uma linearidade para que ele chegue perfeitamente na leitura do corretor, tá? Então, o que a competência 1 o que o corretor espera de você na competência 1? Além de você aplicar esses aspectos,
essa competência ela é considerada uma das mais difíceis de se alcançar a nota máxima de 200 pontos. Gente, não quero desanimar vocês com isso, mas essa é a realidade. Eu trouxe aqui para vocês a realidade. Durante as correções das redações do Enem, é muito difícil um candidato que alcance os 200 pontos na competência 1. Vou explicar para vocês por quê agora. Para o candidato alcançar 200 pontos na competência 1, ele precisa ter, no máximo, uma falha de estrutura sintática. Claro, aqui a gente está dizendo quantas falhas ele pode ter, mas é lógico que se não tiver nenhuma falha de estrutura sintática e nenhuma falha de desvio, ótimo, alcançou lá os 200 pontos na competência 1. Aqui a gente está falando de competência 1, tá, gente? Então, para ele alcançar os 200 pontos, ele tem que ter no máximo uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios não reincidentes. O que significa isso? Eu não posso ter 2 erros de pontuação, não posso ter 2 erros de acentuação, não posso ter 2 erros de hífen, não posso ter 2 erros de uso da vírgula, enfim. Eu posso ter dois desvios desde que sejam diferentes. Eu posso ter uma falha de acentuação e uma falha de pontuação, no máximo 2, né? Para você poder alcançar a nota 200 na competência 1. Por que é difícil? Porque eu preciso conhecer todas essas regrinhas para poder aplicar no texto. E eu não posso ter mais do que 2 desvios no texto todo. Nas minhas 30 linhas eu não posso ter mais de 2 desvios para poder alcançar essa média total na competência 1. Ok, gente? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas dicas sobre a competência 1, tá? E leiam esse material, revisem esse material, assistam a aula quantas vezes for preciso. E porque, como eu disse, gente, tem bastante detalhezinho que a gente precisa se atentar. E eu vou repetir aqui, ó, para você pular de uma nota para outra ou diminuir, né, de uma nota para outra, essa linha assim de nota é bastante tênue, né? Então ela tem uma diferença de 40 pontos para um nível do outro. Então você precisa ficar atento aos detalhes para você não perder 40 pontos assim de bobeira, tá bom? Então encerramos nossa parte por aqui. O professor Wander vai continuar a aula com vocês abordando a competência 2 do Enem, tá bom? Beijos, até mais! Oi, tudo bem com você? Redação esquenta um pouquinho a cabeça, né? Mas sabe de quem que esquenta a cabeça? De quem não se prepara. E você viu como a professora Magna expôs claramente os primeiros passos para você fazer uma boa redação. A competência 1 é fundamental e ela traz inclusive alguns aspectos que a gente aprende lá no 6º ano, acentuação, pontuação, coisas que têm que estar bem fixadas já no ensino médio. Então, por favor, reveja tudo o que ela colocou para você não cometer esses erros, porque o corretor é implacável. Me chamou muita atenção a questão da divisão silábica. Ainda tem gente que divide palavra de modo errado. Parece ser simples, mas viu como ela disse que o corretor despreza o que está escrito fora da margem? A gente vai trabalhar junto e aos poucos, se você for bem atencioso, você vai conseguir fazer uma excelente redação. E não vai ficar lendo só que outros tiram nota 1000, porque você vai tirar nota 1000, ok? Vamos então avançar para a competência 2. E olha, tem muita gente que se perde na competência 2, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Eu tenho corrigido muitas redações e, felizmente, há muitos alunos, a grande maioria, acerta nesse aspecto. Mas alguns, por não estarem muito preparados e, olha, até mesmo por descuido, por não levar a sério no dia a dia das aulas, acaba fazendo uma redação que não tem nada a ver com o que a proposta pede. Tem aluno que tem preguiça de ler e, se tem preguiça de ler, não vai ler a coletânea, as orientações que preparam para a proposta. Então, não tem como errar a proposta se você ler atentamente o que é colocado. Veja, compreender a proposta de redação. Este é o primeiro passo. Leia atentamente o que ela está pedindo. E o segundo passo, aplicar o conceito de que
das várias áreas do conhecimento. E se você não é um leitor? E se você não assiste a jornais, se você não lê artigos importantes que tratam de temas relevantes do nosso dia a dia? E se você não discute com seus colegas, não discute com os professores assuntos importantes que chamam atenção, que se destacam na mídia, na sociedade, temas polêmicos? Abra sua mente para você ter subsídios para escrever o seu texto. Olha, aplicar conceito de várias áreas do conhecimento. Eu tenho lido muitas redações em que os alunos citam filosofia, citam sociologia e até mesmo matemática. Dados estatísticos aparecem muito nas boas redações e isso é matemática. Então, compreender a proposta da redação é o ponto 1, aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento, o ponto 2. Não deixe de levar isso em conta. E principalmente, construir um texto dentro dos limites estruturais. O que é estrutural? Vamos pensar numa casa? O que uma casa tem para sustentar as paredes e o telhado? Tem o alicerce, que tem que ser forte, tem que ser resistente, bem feito, bem concebido. Depois vem as paredes, com as colunas, por fim o telhado. Isso é o básico da estrutura de uma casa. Como eu posso aplicar isso na redação? Ora, a redação, no caso, o dissertativo argumentativo, o texto dissertativo argumentativo em prosa, ele tem a sua estrutura. E a gente vai ver mais à frente. Fique atento, limites estruturais do texto. Sem os limites, sem a estrutura, uma casa pode cair. Sem a estrutura bem elaborada do seu texto, você pode perder muita nota. E você não quer isso. Quer? Ok. Vamos finalizar esse trecho, então, com essas palavras, dissertativo e argumentativo. E essa aqui, em prosa. Acho que não é preciso falar que a gente não escreve poesia no texto dissertativo e argumentativo, né? Por quê? Porque poesia é verso e prosa é quando você escreve em parágrafos. Será que precisava lembrar isso? Vamos pensar o seguinte, então. Dissertativo e argumentativo. O que é dissertar? É tratar de um assunto. Por exemplo, eu estou dissertando sobre a competência 1. Estou falando, estou explicando, estou argumentando, estou mostrando para você o que é que se faz e o que não se faz, e por que se faz e por que não se faz. Isso é argumentar. E no texto dissertativo, você vai escrever expondo um assunto, sem, obviamente, colocar a primeira pessoa. Eu acho que, eu penso que... E olha, eu já vi muito caso assim, hein? Agora, meu querido aluno, vamos ver as ocorrências que comprometem a qualidade do texto, porque o corretor estará observando justamente alguns aspectos, como você poderá ver aqui, olha. Prender-se às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. O texto motivador é para te motivar, para te provocar, para você se lembrar, para te fazer lembrar de coisas que você viu ao longo do ensino médio. Então ele te anima. Eu vou escrever sobre isso. Então, olha, evite prender-se às ideias dos textos motivadores. Eles servem para reflexão sobre o tema. Então, se um texto motivador trata, por exemplo, do cinema, como vimos anteriormente, a democratização do cinema, você não vai repetir o que está escrito ali. Por quê? Porque o seu leitor precisa saber o que você sabe do assunto. Se você coloca aquilo que está escrito no texto motivador, você está colocando o que outra pessoa se esforçou para escrever, o que outra pessoa domina, o tema que outra pessoa desenvolveu. Então você vai agregar as suas informações à sua redação. Então os textos motivadores, eles são um guia para a gente. Eles não servem para que você copie. E olha, copiar é plágio, hein? O corretor, ele conhece bem os textos motivadores e ele vai estar atento a essas cópias. Por incrível que pareça, há alguns que têm um repertório cultural tão amplo que conseguem escrever rapidamente e muito bem direcionado um texto sobre qualquer tema. Por quê? Porque estão preparados e o texto motivador serve apenas para despertar neles
o desejo de escrever sobre aquele assunto. E aí vem de novo o quê? O repertório cultural. Se você tem repertório cultural, se você é leitor, se você discute sobre temas polêmicos, temas relevantes, então você conseguirá escrever sem se apegar aos textos motivadores. Repetindo, eles são provocadores. Então, prender-se às ideias desenvolvidas nos textos motivadores vai fazer com que você perca pontos. E você não quer perder pontos, você quer chegar aos 1000 pontos. E eu acredito nisso. Vamos continuar. Copiar trechos dos textos motivadores. Atrelando-se isso ao que eu falei antes, copiar não é nada legal. Por quê? Porque o corretor, o avaliador, ele quer ver a sua autonomia. Você escrever por si mesmo. Eu repito, se alguém já escreveu um texto, esse alguém pensou para escrever. E esse pensar dele também tem que ser a sua prática. Você tem que pensar para escrever por si mesmo, sem necessitar apegar-se ao que foi colocado ali. Por quê? Porque cópia é plágio. Lógico que ninguém vai te incriminar se você copiou um trecho ali do texto motivador. Mas vai ficar feio, né? E você não quer fazer uma coisa feia. Olha só, se você copia trechos dos textos motivadores, demonstra não dominar o assunto. E é isso que nós queremos ao longo do ensino médio, te levar a dominar os assuntos de forma autônoma, sem necessitar que alguém fique te ajudando. Ok? Vamos continuar porque tem mais coisa que pega. Informações soltas no texto. Até mesmo para o corretor, é muito difícil ler um texto e ficar observando que o aluno, o candidato, escreve uma coisa e depois escreve outra que não tem nada a ver. Lembre-se da estrutura. A estrutura exige o parágrafo introdutório, a tese, depois o segundo parágrafo que vai pegar daquela tese os pontos essenciais para argumentar, um terceiro parágrafo que acrescenta novos argumentos ou contrários, ou favoráveis, ou explicitações, ou explicações, ou citações, e o quarto parágrafo que é a conclusão. Então, ao longo dessa estrutura, deve haver uma linha clara, um raciocínio lógico, um raciocínio que faz com que a pessoa compreenda perfeitamente o que você leu. Acontece que quem não está muito preparado vai escrevendo tudo que vem à mente. E por fim, acontece justamente o fato de as informações ficarem soltas no texto. E você não quer isso. Você quer fazer um texto bem elaborado. E você estudou para isso, está estudando para isso. Veja, não deixe informações soltas no texto. Você deve seguir a progressão temática. Vamos ver na competência 4, ou melhor, na competência 3, a progressão temática, que é fundamental para você fazer um texto bem elaborado. As ideias devem estar interligadas. Na construção do parágrafo, existem os elementos que contribuem para a ligação dessas ideias. E você verá isso quando estudar sobre os conectivos na competência 4. Fique atento, então, ao que está ocorrendo ao longo dessas aulas, porque uma coisa estará sempre relacionada à outra. Aqui mencionamos, por exemplo, a interligação das ideias e você verá mais profundamente isso na competência 4. Portanto, fique atento a todas as competências, porque elas vão te conduzir como um todo para a execução de uma redação efetiva. Eu gostei de ver o cachorrinho fugindo, porque eu torço para que os animais presos fujam. Mas eu não torço para que você fuja do tema. Por quê? Porque aí é muito triste. Fugir do tema vai fazer com que você tenha uma nota assim muito insignificante, para não falar zero, né? E o que é fugir do tema? É escrever algo que está totalmente fora da proposta. Por isso, vamos voltar ao início. É necessário que você leia e compreenda bem a proposta. Entenda bem o tema. Porque se você fugir ao tema,
tudo aquilo que você conseguiu não vai resolver nada. A sua redação será zerada. Imagine você escrever ele durante 1 hora e receber a notícia de que a sua redação foi zerada porque você fugiu ao tema. Então entra de novo em evidência o repertório cultural. Por quê? Porque quanto mais assuntos você domina, mais você terá condições de estar dentro do tema. Você concorda comigo? Eu acho que tem que concordar, porque é esse mesmo caminho. Continuando, depois da fuga total, que não deve acontecer, você não deve fugir ao tema, deixa só o cachorrinho fugir da sua prisão. Você não atendeu ao tipo textual. O que é o tipo textual? É aquilo que foi colocado no início. Texto dissertativo, argumentativo em prosa. Eu acredito que seja bem raro uma pessoa não atender ao tipo textual. Por quê? Porque, via de regra, quando você tem a orientação para escrever um texto argumentativo em prosa, você está no 3º ano já do ensino médio, fazendo o Enem, dificilmente você vai cometer uma gafe dessa, né? De escrever uma carta ou escrever nem vou falar em bilhete, né? Mas escrever uma historinha, uma narração, contar uma história que aconteceu com alguém, ou mesmo um artigo científico que também nem se cogita, mas não atender ao tipo textual também vai zerar a sua redação. Isso aí vai lhe trazer um tremendo desespero, portanto, atente para cada competência que está sendo trabalhada aqui. A competência 1, que fala sobre a linguagem formal. Muitos usam linguagem informal. Eu levei bem em conta isso quando a professora Magda mencionou a linguagem do dia a dia. Tem que ser linguagem formal, porque você está se preparando para, no futuro, escrever textos mais aprofundados. Você deve escrever com respeitando os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, avançando ainda, não fugir ao tema e não fugir à tipologia exigida, certo? Agora vamos à pontuação. Eu gosto muito de chamar a atenção dos alunos para a pontuação. Veja que está aqui destacada uma série de palavras, de termos. O corretor vai analisar se você desenvolveu o tema por meio de uma argumentação consistente. Você sabia que a argumentação faz parte do nosso dia a dia? Todos os dias nós estamos argumentando. Em casa, por exemplo, a sua mãe fala assim: você tem que chegar 10 horas da noite. Aí você diz: mãe, mas 10 horas da noite é muito cedo. É uma argumentação. Você diz para o seu amigo: tal time é melhor. Então ele tem que dizer que não ou que é, e você que não ou que é, conforme a força dos argumentos. No dia a dia a gente está constantemente argumentando e não percebe. Só que numa dissertação argumentativa para o Enem, os argumentos têm que ser consistentes. E como é que eu coloco argumentos consistentes? Eu posso fazer uma citação de alguém que é expert na área. Então, a citação vai dar sustentação, vai dar credibilidade ao que eu estou colocando. Eu posso fazer uma exemplificação. Por quê? Porque a exemplificação mostra que há realmente casos que sustentam aquilo que eu estou afirmando. Eu posso colocar também uma enumeração, fazer uma enumeração de pontos importantes que sustentam o que eu estou dizendo. De novo, argumentação consistente significa que você deve estabelecer critérios que solidifiquem aquilo que você está dizendo, para que a pessoa realmente seja convencida do que você está expressando na sua redação. Continuando ainda, essa argumentação consistente, ela não vem assim à toa, ela vem a partir de um repertório sociocultural. O que é repertório? É o conjunto de informações que você tem. E por que sociocultural? Porque você verá na competência
5, você precisará apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E isso tem que ver com sociedade. E cultural. Você tem que ter informações a respeito de várias áreas do conhecimento. Ou seja, no 3º ano do ensino médio, espera-se que você seja um aluno bem informado culturalmente. Eu já vi muitas redações em que são citados músicos, são citadas músicas, são citados fatos históricos. Isso é repertório sociocultural. Por quê? Porque a pessoa, o candidato, ele se formou ao longo desses 3 anos absorvendo informações relevantes da cultura, do conhecimento e também das questões sociais. E continuando, o que eu espero que você consiga, né, é isso, olha, excelente domínio. Excelente domínio. Preste atenção nessas palavras. Aqui está consistente e aqui está excelente. Excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Eu gosto muito de fazer desafio aos alunos. Buscar a excelência. O que é buscar a excelência? É não se satisfazer com a mediocridade. É aprofundar-se cada vez mais. E eu quero agora contar um pequeno episódio que ocorreu há muito tempo atrás, relativo a um aluno que eu tive. Este aluno sempre estava estudando. E os colegas criticavam porque ele, por um lado, ele não devia se isolar tanto, mas ele estava no contexto de estudar e ficava sempre ali envolvido com os livros, afinal estava na escola, que era o ambiente para estudar, e ele valorizava de fato os estudos. E, repito, foi motivo de chacota dos colegas. Eis que termina o ensino médio e, logo depois dos vestibulares, os colegas se encontram com ele. E perguntam, e então, como é que são as coisas? Ele falou assim, olha, eu passei em 3 vestibulares. E vocês? Esses alunos que perguntaram para ele como estavam as coisas, não haviam passado em 3 vestibulares. E ele falou assim, agora eu posso escolher onde estudar. Por quê? Porque ele foi buscar a excelência. E é isso que eu quero te aconselhar a fazer. Buscar a excelência. Nós temos alguns meses pela frente, mas dá tempo de você buscar a excelência seguindo várias dicas que nós vamos passar mais à frente. Então eu acho que você devia cobiçar, sabe? Vamos dizer assim, é uma santa ambição, os 200 pontos, através da busca pela excelência. E como você busca essa excelência? Sendo um aluno empenhado. O professor passa a redação, passa a proposta, analise com calma, pense, agregue ali, coloque no papel tudo que você tem de conhecimento, depois faça a seleção e procure escrever um texto bem elaborado, com todos os cuidados, porque é como se a gente estivesse construindo a nossa própria vida. Uma simples redação, aparentemente simples, pode representar depois o nosso sucesso na vida. Por quê? Porque sempre as pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão nos avaliando constantemente. E a gente não precisa esperar chegar lá no final para ser avaliado. Você deve ser o seu próprio avaliador. Estou desenvolvendo por meio de argumentação consistente no meu dia a dia cada redação que eu preciso fazer? Faça essa pergunta para si mesmo. Ou estou buscando apenas escrever para satisfazer ao professor? Ou para me livrar desta incumbência? Você tem que focar-se lá na frente, no que te espera, a excelência também no campo profissional. E isso vai ser refletido a partir do momento em que você é excelente hoje, buscando o seu melhor, todo o seu potencial. Vamos continuar porque a pontuação ainda dá chance para quem não busca excelência, né? Antes disso, eu gostaria de chamar a atenção para este rapazinho aqui, Lucas Rios, e ele tem uma dica para você. O
que ele diz? Aproveitar o conhecimento adquirido ao longo dos anos escolares. Eu já falei sobre isso, né? Então, e saber como empregá-lo no momento da prova, assim como buscar equilíbrio ao se preparar para o Enem. Esse menino passou 2 vezes, tirou 2 vezes nota 1000 no Enem. Ele buscou essa excelência que eu estou recomendando que você busque. Aproveitar o conhecimento adquirido ao longo dos anos escolares. E essa mocinha aí? Aprovada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. A Luísa Mello, o que ela nos diz? Treinar é o segredo da redação e focar em consertar erros. O erro muitas vezes é frustrante, mas ele também é um instrumento de aprendizado. Imagine, mencionamos logo no início, né, andar de bicicleta, nadar. Quem é que pega uma bicicleta e já sai andando? Ou quem pula na água e sai nadando? Os erros acontecem e através deles a gente chega aos acertos. E a Luísa está bem, ela usa muita sabedoria. Focar em consertar os erros. Eu já corrigi muitas redações ao longo desses 2 últimos anos. E como corretor de redação, eu me sinto muito frustrado quando eu vejo que um aluno reescreve a redação sem fazer nenhuma alteração quase. É ruim para ele. Por quê? Porque está demonstrando que não está havendo progresso. Os erros devem ser corrigidos. O corretor tem um trabalho tremendo. Imagine como é ler texto por texto, buscar os erros, anotar, esperando que o aluno vá levar em consideração aquele erro e fazer a sua correção. E se não se foca nos erros, se não corrige os erros, obviamente vai perder muito ponto quando fizer a redação final. Escrever sobre diversos eixos temáticos. Lembra-se que eu já mencionei que nós temos que ter um repertório cultural, nós temos que conhecer uma série de assuntos, precisamos dominar uma série de assuntos, de temas, precisamos ler artigos de bons articulistas, estão à nossa disposição. Aluno, você vive numa época muito melhor que a minha, porque hoje você busca um artigo, no instante você encontra na internet ou em qualquer outro meio e você tem facilidade para usar. É diferente de quando eu tinha a sua idade, que tinha que ir à biblioteca, buscar nos livros ou xerocar material para ler. Hoje está tudo assim à disposição. Então, você pode conhecer sobre qualquer tema, estar atento ao que acontece ao redor do mundo. Buscar interdisciplinaridades. Eu gosto sempre de analisar as palavras. Entre, disciplinaridades, disciplinas. Será que você se lembra de que eu mencionei que há redações em que os alunos citam filósofos, sociólogos, matemáticos, cantores, jogadores, enfim, uma diversidade de áreas podem ser contempladas quando você procura colocar o seu tema, no seu tema, a interdisciplinaridade. Isso mostra que você é autônomo, que você tem conhecimento e, cá entre nós, o corretor gosta de ver isso. Ler. Infelizmente, ler cansa para muitos alunos. Mas quanto mais você lê, mais fácil fica a leitura. E é triste quando a gente escuta um aluno falar: eu não gosto de ler. Ele está colocando assim o seu futuro em jogo, porque a leitura é fundamental. Acompanhar notícias. Hoje nem se fala, né? O que acontece no Japão, imediatamente a gente fica sabendo aqui. Mas também é importante selecionar para você ter noção de que há notícias falsas, né? As famosas fake news, e as notícias que realmente são relevantes. Acompanhe e faça a sua seleção daquilo que é importante, que contribui para a sua formação, para você depois conseguir escrever um bom texto. E o que ela diz? Até se sentir confortável com qualquer tema que aparecer. Isso é muito importante. Você precisa
ampliar seu repertório cultural, ter uma ampla bagagem de conhecimento e venha o que vier, venha o tema que vier, você não terá medo dele. Você escreverá com a maior naturalidade. Por quê? Porque você praticou, você se desenvolveu, você cresceu nesse aspecto. E eu estou torcendo por isso. Por quê? Porque escrever acaba sendo algo prazeroso também. Principalmente quando a gente recebe uma nota boa. E então, você está gostando das dicas desses estudantes aí? Olha, a maioria deles tem a sua idade. Talvez um pouquinho, 1 ano, 2 a mais, porque fizeram mais que um Enem, mas passam talvez pela mesma situação que você ou passaram. Então, não se desespere se você ainda tem alguma dificuldade. Siga essas dicas desses rapazes, dessas moças, que você com certeza vai conseguir ter êxito. Então, vamos continuar vendo mais dicas, porque tem dica por aí. A Nayara. O que a Nayara diz? Praticar. Você já viu essa palavra, né? Olha, treinar, sinônimo. Praticar. Ler muito. Você já viu, né? Ler, olha só. E ler muito. Se você é um bom leitor, você será um bom escritor. Todo escritor foi um bom leitor, ok? Assistir jornal e escrever bastante. O que é escrever bastante? É escrever até você sentir que conseguiu chegar ao seu ponto esperado. 2 redações por semana, até 3. Isso faz muito bem, porque quanto mais se escreve, mais você se aperfeiçoa. É importante para dar repertório ao escrever sobre qualquer tema. Aquela candidata anterior falou a mesma coisa. Você tem que estar preparado para qualquer tema. É para isso que você estudou ao longo do ensino médio. É por isso que você tem tantas disciplinas. Há quem questione tantas disciplinas no ensino médio. Ora, justamente para abrir o seu repertório, para abrir a sua mente, para te dar um conhecimento quase que universal. E o mais importante de tudo, manter a calma e controlar a ansiedade também é essencial. Essa menina aí é muito sábia, a Naira. Muito sábia, por quê? Porque se você está com a mente tranquila, os pensamentos vêm de uma forma mais clara, vêm de uma forma mais acentuada sobre aquilo que você realmente quer escrever. Então, isso é essencial, controlar a ansiedade. A ansiedade é natural nós termos medo das coisas, mas também nós precisamos ter controle sobre as nossas próprias emoções. E vamos continuar que tem mais dica. Agora da Vitória Oliveira, aprovada em medicina. Olha o bicho-papão do vestibular, né? Que é a medicina. Mas ela, repito, talvez a sua mesma idade, né? Qual é a dica dela? Manter uma rotina de prática de redações. Eu falei escrever 2, 3 redações por semana. Escreva mais que 2. Quanto mais você escreve, mais fácil fica escrever. E ainda, reescrever as redações com base nas orientações de algum professor. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse. É muito difícil corrigir uma redação, você não imagina. Pegar ponto por ponto, falha por falha, expressar com clareza onde está a falha e depois passar para o candidato, para o aluno, né? Onde que está o erro. Siga essa orientação, porque quem corrigiu teve trabalho, talvez muito mais que você para escrever. Às vezes a gente leva 10 minutos, até 15 corrigindo uma redação. Por quê? Porque há casos em que as ideias ficam truncadas, a gente não sabe nem onde começar a corrigir. Mas depois vem o resultado, a gente como corretor coloca todas as observações, o professor quando corrige a redação também coloca as suas observações, orienta. Então leve a sério, tem isso como base, tem essas orientações como base para que você consiga fazer uma boa redação. E principalmente, repetindo aqui, repertório. Quem pouco lê, pouco sabe. Quem pouco está atento ao que acontece, pouco vai conseguir escrever.
Eu costumo dizer que nós temos que ter uma anteninha assim, sabe? Um radarzinho, captando tudo o que acontece ao redor e selecionando aquilo que é mais importante para a nossa vida, para as nossas opiniões, enfim, para a nossa existência. Na próxima competência, você verá a importância de selecionar os argumentos. Então, com essa anteninha, você capta tudo e depois você seleciona o que precisa para colocar na sua redação. De todo o seu repertório cultural, você vai selecionar aquilo que é mais importante, ok? E agora a dica da Júlia Cruz. Ela se preparava para a prova das redações, aliás, fazendo redações semanais do colégio. E eu tenho certeza de que em qualquer das escolas em que você estuda, da nossa rede, os professores estão te pedindo para escrever pelo menos 2 redações por bimestre. Mas não fique só nessas 2 que ele pede para escrever. Vá além, tire um tempinho, pense um pouquinho, busque nos vestibulares passados, nos Enems anteriores, busque temas e tente escrever sobre esses temas. E depois, com jeitinho, vá ao professor e peça: professor, pode dar uma olhadinha nessa minha redação? Eu tenho certeza que se ele tiver tempo, ele vai te dar uma orientação sobre isso. Mas vá além do que se pede em termos de 2 redações por bimestre. Porque, na verdade, acaba sendo muito pouco. O grande problema é que é preciso corrigir uma grande quantidade de redações e dar um retorno e também o tempo para se preparar para escrever 2 redações ao longo das aulas acaba sendo escasso. Mas você pode ser proativo. O que é ser proativo? É ir além do que se pede, é tomar iniciativa, é fazer mais do que se pede. Lembra do que eu falei antes? Buscar a excelência. E quem busca a excelência não mede esforços, não fica preocupado se não tem tempo, vai fazer o seu tempo, vai se esforçar para se organizar e conseguir fazer mais que 2 redações, as 2 pedidas no bimestre. Também é importante saber o que os corretores procuram no texto. A professora Magda deixou bem claro ali, pelo menos na competência 1, o que os professores procuram no texto, o que os corretores procuram no texto. Porque este é o trabalho deles, é avaliar para te colocar no nível que você vai chegar lá nos resultados do Enem. E eu repito que espero que você tire nota 1000. Chega lá, hein? Repertório atualizado. É importante você também saber fatos históricos, mas muitas vezes uma redação exige que você esteja atento ao que está acontecendo hoje. Por exemplo, pode ter certeza que a eleição dos Estados Unidos, que está acontecendo nesta semana, um dia vai ser motivo de alguma redação. Por quê? Porque o mundo inteiro está de olho na eleição dos Estados Unidos. E, com certeza, cedo ou tarde vai aparecer isso aí como proposta de redação. Por quê? Porque envolve uma série de coisas que preocupam a humanidade, certo? Isso é um exemplo que eu posso dar, né? E mais interessante ainda, olha, ser confiante e acreditar no seu potencial. Na dica anterior, a candidata disse que é preciso ter calma, né? Estar descansado. E essa aqui diz ser confiante no seu potencial. Confie em si mesmo. Se você estudou, se você está atento ao que acontece ao redor, confie que você será capaz de escrever. Lógico, é preciso também ter as técnicas, né? Buscar escrever dentro da estrutura que se pede, certo? E a dica da Letícia Silva. Olha só o desafio. Vamos pensar bem. O Enem será em janeiro. Daqui até janeiro, pense quantas semanas você tem. Agora, pense em produzir 2 a 3 redações por semana. Faça as contas. Você terá praticado muito e com certeza terá corrigido muitos erros. Eu falei sobre proatividade, né? Ser proativo. Vá além. Eu falei sobre buscar excelência, né?
busque excelência. E aí está, olha, 2 a 3 redações por semana. Há quem diga que o sucesso é conseguido através de muito suor, né? É talento e suor. Então, escrever 2 a 3 redações por semana, eu recomendo. Essa menina fazia isso e eu recomendo que você faça também. Vai ficar cada vez mais fácil. Por quê? Porque você está treinando. Praticar e reescrever as redações para identificar os maiores erros. Olha só, reescrever. É muito comum a gente escrever um texto e engavetar. Professor, está aqui meu texto. Pronto. Não. Escreva, mostre, ele avalia e você vai buscar os seus erros. Vai corrigir para se aperfeiçoar. Obter um repertório sociocultural. Você acha que essa palavra repertório está em vermelho à toa? Dá uma olhadinha nos slides anteriores. Olha só. Então, só eu que estou dizendo isso? De novo. De novo. Vamos ver se aparece ainda. Aqui está. Interdisciplinaridades, ler e acompanhar notícias, mas tudo isso vai resultar em quê? Repertório. 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 E repertório. É só você pensar naquele músico que só canta uma música, né? Chega uma hora, ninguém mais vai querer ouvir. Ou aquele pintor que só pinta um tipo de pintura, um estilo. Aqui está a outra pontuação, 160 pontos. Ainda está em azul, porque 160 ainda dá uma notinha boa. Mas lembre-se que com estas aulas que nós estamos passando, nós queremos que você chegue à excelência, ao máximo, porque você é capaz. Lembra do que a menina disse? Confie em si mesmo. Seja proativo. Faça o que tem que ser feito. Reescreva os seus textos. Mostre para o professor. Escreva 2 a 3 redações por semana. Eu não vou me cansar de falar isso, ok? Mas continuemos. Continuemos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo. O que você anotou aqui de diferente em relação ao primeiro slide da pontuação? Se você falou que no anterior era excelente e neste é bom, parabéns, você está prestando atenção a essa aula. Então, do excelente para o bom, são 40 pontos a menos. E é isso que o corretor vai analisar. Se você desenvolve, se você apresenta um bom domínio ou um excelente domínio. E olha, domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Lembra da estrutura que eu mencionei antes? Proposição, logo do início, no primeiro parágrafo. A tese, eu vou tratar deste assunto. A argumentação, eu estou dizendo isto com base nisto, nisto e nisto. Então, eu estou argumentando para você para mostrar que eu sei o que estou falando, que tem fundamento o que eu estou falando. E conclusão, com base em tudo que foi exposto, devemos, portanto, agir assim, assim e assim, que é o que ocorre na competência 5. E se você se envolver bastante, você vai chegar lá na competência 5. Acompanhe, ok? Agora tem uma diferençazinha. Mudou a cor ali. Eu fiz questão de mudar a cor para lhe chamar a atenção. 120 pontos. Você não quer isso. Você quer dos 160 para cima. E eu quero que você tenha os 200. Os demais professores que vão apresentar, a professora Magda que já apresentou, também esperam que você chegue aos 200. E você quer isso.
Os seus pais querem isso. A sociedade quer isso, quer que você seja excelente, porque você é capaz. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece no 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. Ou seja, você lê a proposta e vai repetir ali o que ela está dizendo, vai copiar trechos, vai se apegar ao texto motivador, vai fazer o que é previsível para alguém que não está preparado. Então, olha só, apresenta domínio mediano. Sabe escrever uma argumentação, mas está assim, meia boca, né? Meio termo. Tem uma palavra aí que é mais pesada, medíocre. E ninguém quer ser medíocre. Mesmo colocando proposição, argumentação e conclusão, o texto será mediano se você não segue aquilo que aqueles candidatos mencionaram antes, né? Aqueles que foram aprovados. Se você não seguir aquelas dicas, você pode até fazer com proposição, argumentação e conclusão, mas virá uma frustração quando receber a sua nota. E outro que passou pelos mesmos 3 anos que você, outro que assistiu às mesmas aulas de redação que você, outro que se empenhou mais que você, vai conseguir a glória de uma boa nota. Eu estou frisando muito essa questão de nota boa. Por quê? Porque a nossa vida, ela exige que a gente seja bom. Por quê? Estamos vivendo uma sociedade muito competitiva. E os melhores vão conseguir os melhores espaços. E por isso eu te motivo, procure a excelência, certo? Mas agora tem uma mudança que eu não quero que aconteça com você, né? 80 pontos, ainda está alaranjado. Podia ser vermelho. O que diz aqui a avaliação? Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Aqui a situação fica perigosa. Por isso, recomendamos antes, não se apegue ao texto motivador. O que diz ali? Texto motivador. Olha, para te motivar. Ele está ali para provocar em você o desejo de escrever sobre qualquer tema, ou sobre aquele tema, usando todo o seu repertório cultural. Então, se você se apega ou se copia os trechos dos textos motivadores, olha, o resultado vai ser bem decepcionante. Domínio insuficiente do texto dissertativo. E olha só, não atendendo à estrutura, com proposição, argumentação e conclusão. Onde vai a proposição? No parágrafo inicial. A argumentação, 2 parágrafos, 3, no máximo 2, só com argumentos. E depois uma boa conclusão. Assim, pode ter certeza de que você se livrará dos 80, né, que está lá embaixo. É abaixo do mediano, né, porque de 200 para 80 está bem menos que metade. E agora o sinal fechou, hein? 40 pontos. Apresenta assunto tangenciando o tema. O que é tangenciar o tema? Daqui a pouquinho a gente vai ver, né? Ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros textos textuais. É muito complicado receber uma redação com uma pontuação tão baixa, porque dá a impressão de que a nossa vida não vale nada, a gente estudou e não serviu para nada ter estudado. Mas muitas vezes, eu espero que não seja o seu caso, é resultado de não levar a sério o dia a dia das aulas, não fazer 2, 3 redações, não corrigir os erros, não estar atento às orientações
do professor sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E olha só, contrastes constantes de outros tipos textuais. Eu já vi muitos textos em que o aluno está escrevendo uma dissertação e de repente ele conta uma história, aí já passa a ser um texto narrativo, ou então ele coloca ali alguma coisa da sua vida pessoal, como se fosse um relato pessoal, mistura os tipos textuais. Isso não pode. Isso aí o corretor vai ser implacável na hora de dar a nota. Então, evitar tangenciar o tema ou demonstrar domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Certo? Tá bom, eu prometi para você que iria falar mais à frente sobre tangenciamento. Vamos ver o que é isso então? Dê uma olhada nessa imagem. Suponha que você precise falar sobre essa imagem aí. E suponha que eu seja você e eu vá falar sobre a imagem. Tá bom, então eu vou falar. Ah, tem uma ilha com um quiosque. Pronto. Espera aí. É só isso? Agora vamos pensar num texto, numa proposta. Vem ali a proposta sobre, por exemplo, a democratização do cinema. E o que você vai dizer? Ah, o cinema precisa ser mais divulgado para as camadas mais pobres da sociedade. O cinema é só para a elite. Pronto, terminou seu texto. Se você falar só isso, é a mesma coisa que eu disser que tem um quiosque no meio da ilha. Vamos tentar então ampliar aí, para deixar de ser tangente, deixar o tangenciamento de lado. O que é tangenciar? É você falar só de uma determinada área. Daqui a pouco a gente vê em mais detalhes. Então, vamos analisar melhor. Eu vejo um caminho. Este caminho chega até o centro da ilha, onde tem um quiosque, e parece-me que tem também uma churrasqueira nesse quiosque, e ele está rodeado por algumas palmeiras. O gramado está bem verdinho. Ao fundo, a gente vê uma elevação. E mais ao fundo ainda, em segundo plano, uma serra. E numa área da serra há aparentemente um descampado, pode ser uma plantação. A água do lago parece estar turva. Você viu quantas coisas eu pude observar nessa cena? Então eu fugi do tangenciamento, eu fui mais abrangente. É isso que a proposta de redação requer, que você fuja do tangenciamento e vá além. Lembre-se do repertório que foi tão mencionado. Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode abordar o seu tema. Com mais segurança e competência você pode apresentar os seus argumentos. Vamos continuar então. Eu quero te chamar a atenção para isso aqui, olha. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E aqui o título da coletânea. A redação no Enem 2019. Cartilha do participante. Você já teve a curiosidade de ler essa cartilha? Você sabia que basta você acessar o site do INEP e você tem a cartilha à sua disposição em PDF, e se você ler essa cartilha, vai ser uma excelente aula para te preparar para o Enem? Pois então, eu tirei dessa cartilha a definição de tangenciamento para que você não tangencie a sua redação. Então, vamos ler. Olha, se você tem preguiça de ler, por favor, supere essa preguiça, porque a gente precisa ler bem para entender bem. Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado. Você notou anteriormente na foto a abordagem mais completa? É isso aqui. Olha, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Então, você não pode falar só: o cinema precisa ser mais democratizado. As camadas mais baixas da sociedade precisam ter acesso ao cinema. Não, tem que ampliar. Por que o cinema não chega a todos?
O que deveria ser feito para que ele chegasse a todos? Em que casos o cinema é necessário? Em que sentido ele é necessário para todos? Como ele contribui para a educação? Como ele contribui para a formação do indivíduo? Em que aspectos ele é um lazer? Em que aspectos ele é uma fonte de informação? Veja, a gente está ampliando. Continuando. Aqui, um breve histórico. No Enem de 2018, foi configurado como tangenciamento ao tema o encaminhamento que tratou apenas de assunto a ele relacionado. Por exemplo, internet ou elemento do universo internet. Rede, browser, navegador, plataforma virtual, sites, e-mail, WhatsApp, Netflix, Spotify, hackers, haters, trolls, fake news, etc. A manipulação do comportamento do usuário na ou pela internet sem menção do controle de dados. Ou seja, tratou de um aspecto, mas não tratou de outros. E olha o que diz aqui a apostila. Controle de dados na internet sem a menção à manipulação do comportamento do usuário. Então trocou. Primeiro, olha, a manipulação sem a menção do controle. Ou então, a menção de controle sem menção à manipulação. Então, tangenciamento é você fazer uma abordagem parcial, superficial, deixando de lado os pontos mais relevantes, mais profundos. Aquela argumentação consistente que dá credibilidade ao que você está escrevendo. É isso aí. Eu espero que você tenha compreendido a competência 2 e, juntando-se com a competência 1, essa competência, você conseguirá ter um bom êxito. Bom, pessoal, então estamos aqui, eu e o professor Vander, para nos despedirmos e dizer que esperamos que vocês aproveitem essas dicas que nós apresentamos aqui para vocês. E o nosso desejo é que vocês tenham bastante sucesso na redação do Enem, né, prof? Isso, e eu quero falar duas palavrinhas. Leitura e excelência, certo? Se você ler, você vai chegar à excelência. Eu desejo que você tire uma excelente nota. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, gente. Beijo.